Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido os irmãos a fazerem isso na primeira carta de Pedro, para que a gente dê continuidade ao nosso estudo nessa carta, conforme mencionado aos irmãos, lendo sessões maiores, objetivando que até o término desse ano a gente consiga contemplar toda a carta, a primeira carta de Pedro. E nós vamos ler hoje, irmãos, do versículo 18 do capítulo 2 até o versículo 12 do capítulo 3. São blocos maiores e nós vamos tentar entendê-los de forma mais resumida, mais sintética, mas não menos importante e necessário para as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 18, se estendendo até o versículo 12 do capítulo de número 3. Vamos ler a uma só voz, todos juntos, de forma bem pausada. Vamos ler esse texto. Vamos lá? Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, vamos lá, irmãos? Os irmãos estão no texto? Estão comigo ainda ou já? Vamos lá? Se entretanto, quando praticais o bem, agora chegaram, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos conservastes ao pastor e bispo da vossa alma. Capítulo 3, vamos lá? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior de coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento,
e tendo em consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém, queridos irmãos. Queridos, uma pergunta que nos é oportuna para refletirmos inicialmente nessa noite é como nós lidamos com o mal que nos é feito. Como nós reagimos ao mal que nos é feito. Porque, inevitavelmente, independentemente da sua posição, seja ela de uma liderança ou não, as pessoas e o mundo que nós estamos inseridos, naturalmente, nos causam dores, males, prejuízos. E como é que nós respondemos? Como é que nós reagimos ao mal que nos é feito, ao mal que nos é causado, ao mal que nos é provocado? Isso é uma pergunta introdutória para a nossa reflexão, porque o texto que nós lemos, ou essa sessão inteira, de uma certa maneira vai contemplar posicionamentos, atitudes, comportamentos e palavras que nortearão a nossa vida diante do mal que muitas vezes nos é feito e nos é provocado. O tema submissão, ele salta aos nossos olhos quando nós lemos o versículo 18 e o versículo 1 do capítulo de número 3. Porque Pedro nos diz: servos, sede submissos. Porque Pedro nos diz: esposas, mulheres, sede submissas. Mas o tema submissão não aparece aqui apenas no versículo de número 18 do capítulo 2. Pedro já estava tratando sobre esse tema, e eu peço que os irmãos virem um pouquinho a página da sua Bíblia, porque os irmãos irão ver o apóstolo Pedro trabalhando sobre o tema submissão, já a partir do versículo de número 13 e 14 do capítulo 2. Quando nestes dois versículos Pedro nos diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. O apóstolo já está tratando sobre a submissão desde o versículo 13 e 14 do capítulo 2. E ele dá continuidade, sim, a partir do versículo de número 18, a tratar ainda sobre esse tema submissão, que é tão caro, que é tão precioso nas relações que a Bíblia traz para a gente.
Quando nós lemos, queridos irmãos, não apenas esse texto, mas outros textos mais, nós vamos encontrar esse tema norteando os relacionamentos. Quando a gente vê expressões como a de Hebreus, obedeçam aos vossos guias, na relação de líderes com liderados, na relação de servos, de discípulos com o Mestre, com o Senhor Jesus, na relação de esposa com marido, na relação de servos, de trabalhadores com os seus senhores, com os seus patrões. Submissão, queridos, é algo muito precioso à luz da Escritura, e não há como nós fugirmos ou subtrairmos essa palavra, esse tema e melhor, esse comportamento da palavra de Deus. E Pedro então trata, nos versículos 13 e 14, da relação do cidadão para com aquele que está exercendo uma liderança governamental, política. Servos ou discípulos de Jesus, obedeçam às autoridades, aos governantes, aos soberanos. E a partir do versículo de número 18, ele também vai aplicar e orientar outras formas em que a submissão se manifesta. E, olhando para o texto, queridos, eu gosto de propor um tema, e o tema que eu queria propor nessa noite, para que a gente pudesse olhar essa parte inteira de texto, seria orientações a diversas classes. Porque é isso que Pedro naturalmente está aqui a fazer, orientando várias classes quanto aos seus comportamentos e à sua conduta. E eu quero chamar a sua atenção para a primeira classe que Pedro orienta. E qual é a primeira classe que Pedro orienta aqui? São os servos. Versículo de número 18 até o versículo de número 20. E qual é a orientação que Pedro traz aqui para os servos? A orientação que Pedro traz aqui para os servos é: a submissão independe do trato do Senhor. A submissão independe do trato do Senhor. Vejam, queridos irmãos, o que é que Pedro diz aqui no versículo de número 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Quem são esses servos que Pedro está fazendo referência? Esses servos aqui desse versículo de número 18, queridos irmãos, eram aqueles que trabalhavam em casas, em lares. Se estima que no período aqui do Império Romano, havia aproximadamente 60 milhões de escravos. Nessa época em que o apóstolo Pedro estava escrevendo essa carta, a estimativa é de que havia aproximadamente 60 milhões de escravos. Era muita gente. E o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que escravos eram a maioria na igreja primitiva. Ou seja, Pedro está certamente, queridos irmãos, aqui tratando de uma classe de pessoas muito grande naquela época e naquele período. E que pela libertação que esses escravos, que esses servos encontraram em Cristo Jesus, a relação civil, social, poderia ser marcada por rebelião, por insujeição, por anarquia, por desrespeito. E Pedro faz questão, queridos, de trazer essa mensagem dizendo: servos,
Nós em Cristo fomos libertos do pecado e da escravidão do mal, mas socialmente vocês devem submissão aos seus senhores. Interessante que Pedro prossegue, queridos irmãos, no versículo 18 ainda, e adentra no versículo de número 19 e 20, não dando margem a nenhum tipo de justificativa e de objeção. Porque os leitores da sua carta, essa multidão enorme de servos que naturalmente nesse período tinha, poderia refutar e questionar: seremos submissos se os nossos senhores nos tratarem com bondade, com generosidade, com brandura? Mas o que é que Pedro faz a partir do versículo de número 18, a parte B? Vocês devem submissão aos seus senhores, não somente se eles forem bons e cordatos, mas também ao perverso. E no versículo de número 19, ele diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por causa da sua consciência diante de Deus. E no versículo de número 20, Pedro faz um questionamento. E o questionamento que Pedro faz no versículo de número 20 é: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Pedro diz: que louvor há, se porventura vocês suportam penalidades, castigos, resultantes das atitudes erradas de vocês. O louvor há, a glória há, a virtude há, quando vocês suportam injustamente algum dano, algum castigo, alguma penalidade por causa da consciência diante de Deus. É isso que o versículo de número 20 nos propõe. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Vamos nos recordar do contexto dessa carta. 63, 64, meados de 64. É provavelmente a data mais precisa da escrita dessa carta. E essa carta é escrita, irmãos, num contexto de oposição, de hostilidade, de perseguição. E hostilidade e perseguição não por causa de uma vida devassa, promíscua, que os discípulos de Jesus estavam vivendo aqui, mas perseguição por causa da fidelidade a Deus. E Pedro está aqui mais uma vez animando, encorajando aqueles irmãos a que eles sofressem. E aqui não é masoquismo, mas que eles sofressem, e se porventura eles sofressem injustamente, eles o fizessem por causa da sua consciência diante de Deus. Então Pedro traz, queridos, essa primeira orientação para aquela classe de servos, de serviçais do lar, que estavam ali debaixo de senhores. Se eles forem cordatos e bons, se porventura eles forem perversos, mesmo assim, submissão. Porque a submissão independe do trato do Senhor. Segunda classe que Pedro aqui traz são as mulheres, as esposas. E qual é a orientação que Pedro traz aqui? A submissão da mulher resulta em testemunho cristão.
É assim, queridos irmãos, que começa o capítulo de número 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Mas Pedro prossegue, queridos, e percebam que ele traz aqui uma finalidade, um propósito, um objetivo. Para quê? E o que é aqui o para quê? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra nenhuma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Interessante, queridos, que Pedro traz como resultado da submissão o testemunho impactante na vida do marido. E é importante frisar, frente à influência tão devastadora do movimento feminista, que Pedro não está aqui colocando a mulher numa posição de inferioridade, colocando a mulher numa posição de indignidade, tratando a mulher como um ser diferente do homem em termos de essência, de dignidade, mas apenas em termos de papéis. Papéis estes que são estabelecidos lá em Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus diz a Adão que da mulher ou da sua costela faria uma mulher, uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira, aquela que estaria ao seu lado para construírem uma vida juntos. E é interessante, queridos, que Pedro traz algo que nós pensamos ser pertinente para a nossa época, porque nós vivemos na nossa época o culto ao corpo. Nós vivemos a nossa época o culto ao corpo, a beleza, a estética. E a gente pode pensar que naquela época de Pedro, não. Percebem como a Escritura é extremamente atual? E é extremamente atual quando Pedro traz, mostrando aqui e ensinando que o atrativo da mulher cristã não é o seu corpo, mas o seu caráter. E é claro, queridos irmãos, que Pedro com isso não está dizendo que a mulher cristã ela deve ser desleixada, descuidada com a sua aparência, com o seu físico, mas ele está dizendo que o que mais impacta a vida do marido é a sua conduta, o seu caráter, a sua idoneidade. Olha o versículo de número 3, quando Pedro diz: não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A gente poderia lembrar da expressão de Provérbios: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E é interessante, queridos, que Pedro então vai lá para o Antigo Testamento, para trazer um exemplo, uma mulher modelar, e ele vai para Sara, versículo de número 5 e 6, pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Palavra de Pedro agora voltada para essa classe de mulheres ou para as esposas, para as mulheres, a submissão
ao marido implica, resulta em um testemunho cristão, para que ele seja impactado, para que ele perceba nela a verdadeira presença de Cristo. Segunda classe de pessoas que Pedro trata, queridos. Agora ele fala dos maridos. E é interessante, irmãos, que Pedro diz assim aos maridos, a orientação de Pedro aos maridos: tratem sua esposa com dignidade. Tratem sua esposa com dignidade. Interessante como o autor bíblico ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, de modo que a Escritura ela seja completa e ela não deixe nenhuma brecha, nenhuma margem. Porque quando as mulheres receberam a carta de Pedro e começaram a ler esse texto, e ao ouvir esse texto, elas poderiam imediatamente dizer: então os maridos têm o direito de nos humilhar, têm o direito de nos tratar como lixos, como objeto. Nós não seremos participantes das decisões do lar. Nós seremos apenas capachos, empregadas. Pedro traz o versículo 7. E embora, queridos, tratando de mulheres, Pedro trata de 6 versículos, e homens, maridos, só um, não é menos importante. Porque agora ele olha para os maridos e diz o quê? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Percebem, queridos? Mulheres, sede submissas ao vosso marido, mas marido, trate a vossa mulher como a parte mais frágil. Não é capacho, não é empregada doméstica, não é serviçal, não é inferior, pelo contrário. Continua Pedro: tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando a gente faz um paralelo da primeira carta de Pedro e a gente vai lá para a carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo também tem uma sequência de relações e ele chega num determinado momento para tratar sobre senhores e escravos, mas ele avança e trata também sobre pais e filhos e trata sobre maridos e esposas. E a premissa bíblica, irmãos, é sempre a mesma. Efésios, Pedro: mulheres, sede submissas, mas maridos, amem a esposa de vocês como Cristo amou a igreja, e tratem com dignidade e com respeito. Quarta classe que Pedro traz aqui uma orientação: todos. Versículo de número 8 até o 12 do capítulo de número 3. E a orientação de Pedro aqui para todos é: sejam dominados pelo bem. Sejam dominados pelo bem. Aqui, irmãos, Pedro não está direcionando a sua admoestação para algumas classes específicas, como ele vinha fazendo anteriormente. Agora Pedro faz uma espécie de junção, de generalização. E quando eu olho o contexto imediatamente anterior, ou seja, o capítulo de número 2, eu fico a pensar que Pedro agora está dizendo: todos vocês. Porque essa é a expressão que aparece aí no versículo de número 8 do capítulo 3. Finalmente sede todos
Todos quem? Capítulo 2, versículo 11. Todos vocês crentes em Jesus, que são peregrinos e forasteiros. Todos quem? Todos servos. Versículo de número 18 do capítulo 2. Todos quem? Vocês mulheres. Capítulo de número 3, versículo 1. Todos quem? Vocês maridos. Capítulo 3, versículo 7. Vocês todos. Sejam o quê? Sejam dominados pelo bem. E aí, queridos, olha o que é que nos diz os versículos seguintes ao versículo de número 7, ou seja, a partir do 8. Finalmente, irmãos, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, injúria com injúria, pelo contrário, bendizendo. Versículo de número 10. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal, evite de falar dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O que é isso, irmãos? É o bem. Você, mulher, seja dominada pelo bem. Você, marido, seja dominado pelo bem. Você, servo, escravo, seja dominado pelo bem. Você, senhor, patrão, seja dominado pelo bem. É isso, irmãos, que Pedro está aqui agora nessa generalização. Você que é discípulo de Jesus, independente da sua sexualidade, ou seja, se é homem ou se é mulher, independente da sua posição social, se é senhor ou se é escravo, sejam todos vocês dominados pelo bem. Possuam essas virtudes cristãs: ânimo, compaixão, misericórdia, humildade, palavras temperadas com sal, que transmitam graça, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, perdão, não pague o mal com o mal, não retribua injúria com injúria, refreia a sua língua do mal, sejam dominados pelo bem. Mas, queridos, eu queria, frente a essas 4 classes e essas orientações que Pedro faz aqui, eu acredito que há uma parte do texto central. E a parte do texto central é aquele momento em que Pedro chama a atenção dos seus leitores para o exemplo supremo. E quem é o exemplo supremo? Aí eu quero que você olhe comigo agora para o capítulo 2 de volta, versículo de número 21 em diante. Porque Pedro, depois de tratar com os servos e da submissão dos servos, e depois dele tratar também das mulheres, dos maridos, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Foste chamados para quê? Sofrer injustamente. Versículo de número 20. Deixando-vos exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de quem não retribuiu mal com mal. Exemplo de quem não retribuiu injúria por injúria. Exemplo de quem foi submisso à vontade do Pai. Exemplo de quem amou a sua noiva, a sua esposa, incondicionalmente, a igreja. Exemplo de quem exerceu cidadania, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pilatos disse: eu não encontro nele nenhum crime, nenhum dolo. Quem é o exemplo de servo? Quem é o exemplo de submissão? Quem é o exemplo de amor, de tratamento com dignidade? Quem é o exemplo de alguém dominado pelo bem?
Pedro diz: é Jesus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes os seus passos. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Lembram da expressão do capítulo 3? Quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Pedro diz que Jesus, ou em Jesus, não se achou nenhum dolo em sua boca. Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje. Versículo de número 9 do capítulo 3. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Pai, estão desdenhando, estão meneando a cabeça, estão fazendo chacota, mas Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, o que dizem. Quando maltratado, eu vou te pegar na esquina, eu vou dar o troco. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 12 do capítulo de número 3. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam esses males. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis outrora desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o exemplo, queridos? Quem é o fundamento? Quem é a razão? Por isso que Pedro apela sempre: sede submissos como ao Senhor. Façam isso como ao Senhor. Obedeçam como ao Senhor. É a consciência do cristão de que absolutamente tudo que ele faz por causa do Senhor e para a glória do Senhor. Simonton Kistemaker, comentando essa passagem, ele diz assim: Pedro muda o rumo da discussão ao mencionar o sofrimento de Cristo. É seu desejo que os que estão sofrendo injustamente olhem para Jesus, de onde o crente recebe novas forças para o corpo e para a alma. Ao olhar para Jesus, o cristão experimenta uma atitude transformadora e uma disposição renovada. Com uma visão clara, ele vê Deus chamando-o a tornar-se cada vez mais como Jesus em sua conduta diária. Queridos irmãos, nós vivemos numa época diferente da de Pedro. Mas os princípios aqui da palavra de Deus, eles permanecem. Eles permanecem. E a pergunta que a gente precisa ir fazendo e ao mesmo tempo respondendo é: na posição social que eu me encontro, como é que eu desempenho a minha função? Como é que você é um funcionário? Respondão, submisso. E aí independe se você está numa repartição pública ou privada, porque a gente acha que no público pode fazer tudo, porque tem estabilidade, garantias. Como é o desempenho e o nosso convívio com aqueles que são superiores a nós?
A nossa resposta é positiva se eles nos tratarem sempre bem. E se eles nos tratarem mal em algum momento, como é que nós responderemos? Aos supervisores, aos gerentes, aos chefes. Como esposas, qual é o procedimento? O que é que você tem valorizado? O seu exterior, a sua parte externa, seu corpo, seu físico, com o quanto você deva e possa cuidar dele, zelar por ele. Mas a única beleza que há em você, mulher, para o seu marido, é o seu exterior? Ou você é uma mulher temente a Deus, honesta, que impacta o seu marido descrente pelo seu procedimento, pela sua conduta, pela sua submissão? E aos maridos, como temos procedido? Tratando-as com dignidade, com respeito, como a parte mais frágil ou apenas como uma serviçal, como uma empregada doméstica? E de forma genérica, queridos, nós somos dominados pelo mal ou pelo bem? Porque os discípulos de Jesus, eles precisam ser dominados pelo bem. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Essas expressões de Pedro aqui, queridos, se nós não tivermos olhando para o exemplo, o modelo que é Jesus, a gente não consegue viver e não consegue praticar. Porque nós temos um sentimento de autodefesa. Nós imediatamente revidamos o mal que nos é feito. Imediatamente nós respondemos à agressão que nos é dada. E eu fico a pensar sobre o exemplo de Jesus para a minha vida e para as nossas vidas. Será que nós somos esses discípulos de Jesus dominados pelo bem? Como são as nossas palavras? Como têm sido os nossos sentimentos? Como nós temos lidado com o mal que nos é feito? E a gente precisa olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo e é o nosso modelo. Irmãos queridos, se nós começarmos a fundamentar a nossa fé, olhando para homens, nós temos o sério risco de naufragarmos. Eu conversei com uma pessoa há um tempo atrás, e a pessoa me relatava que a sua disposição de servir, de ajudar, de trabalhar, tinha de uma certa maneira esfriada, porque obteve informações a respeito de uma pessoa que desempenhava uma função de liderança na igreja e que isso fez com que ela esfriasse e desanimasse. Eu disse: sua fé não está fortalecida em Deus. Porque se nós colocarmos a motivação de cultuar, a motivação de servir, a motivação de contribuir, se nós colocarmos isso olhando para os homens, nós temos uma tendência muito grande de fracassarmos. Por isso que a Bíblia chama para que a gente olhe para Jesus. Disse Paulo escrevendo aos Filipenses: eu corro a carreira que está proposta olhando para Jesus, o prêmio soberano. Hebreus também nos convida a corrermos com perseverança a carreiras que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Pedro aqui também nos convida a trilharmos, enfrentando as intempéries dessa vida, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, seja parecido com Jesus, sirva a Jesus.
Fortaleça nem fundamente a sua fé em homens. Porque todos nós, independente se você está sentado num banco ou está aqui nesse púlpito, somos suscetíveis ao fracasso, à decepção, à queda, à frustração. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós não nos decepcionamos jamais, porque Ele não falha em nenhuma das suas palavras e promessas. Que Deus nos dê a graça, queridos, de sermos empregados ou patrões que testemunham de Cristo. Que Deus nos dê a graça de sermos esposas, mulheres ou maridos e homens que testemunhem de Cristo. Que Deus nos dê a graça de sermos discípulos que testemunhem verdadeiramente de Cristo, o supremo e bom pastor das nossas almas, que agora nos arrebanhou no seu rebanho, e agora Ele cuida, pastoreia, apacenta as nossas vidas, até aquele dia glorioso, em que nós seremos apresentados diante do Pai, imaculados e irrepreensíveis, para gozarmos e desfrutarmos de uma eternidade com Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Deus amado, nós lemos a Tua palavra nessa noite e ela certamente nos confronta, e ela certamente nos exorta, e ela certamente nos faz pensar sobre a vida que nós temos vivido, como esposa, como marido, como servo, como empregado, como patrão, como discípulo Teu. Deus, nessa noite nós queremos que o Senhor nos ajude. Como disse o salmista, Deus, sonda-me, conhece-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. E até mesmo, ó Deus, aqueles pecados ocultos, que o Senhor traga-os à nossa memória. Da soberba livra os teus servos, ó Deus. Os pecados ocultos, ó Deus, que o Senhor nos traga à nossa memória, nos incomodando, para que nós possamos confessá-los diante do Senhor e sermos tratados pelo Senhor, que é o nosso Pai, para que a gente seja os papéis aqui falados que testemunhem de Ti, para que a gente seja discípulos Teus que verdadeiramente são dominados pelo bem e testemunham da Tua presença e da transformação que o Senhor causa em nossas vidas. Deus, nos perdoa quando nós somos empregados insubmissos, respondões, quando somos patrões, chefes cruéis, desumanos, injustos, exploradores. Nos perdoa, Senhor, quando somos esposas negligentes, fúteis, quando somos maridos brutos, ignorantes, desrespeitosos, quando somos discípulos Teus, mas que falam besteira, que retribuem o mal com o mal, que usam redes sociais para a promoção do mal, para responder às provocações. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, e nos perdoa por isso. Nos dá um coração cheio de amor, cheio de perdão, nos dá um coração fraternal, como Pedro aqui nos disse. Nos dá um coração cheio de misericórdia, de compaixão. Nos ajuda para que as nossas palavras abençoem e não o contrário, Deus.
porque nós sabemos que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, porque sabemos que o Senhor ouve a oração do justo, mas sabemos também que o Senhor rejeita os perversos. Por isso, nessa noite, nos dá essa graça, Senhor, de moldados, tratados, exortados pela Tua palavra, nos propormos a uma mudança de vida, a sermos mais submissos no nosso emprego, no nosso trabalho, a sermos mais humanos, a sermos esposas submissas, maridos que tratem com dignidade suas esposas. Deus nos dá essa graça, para o louvor e para a glória do Teu nome. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, vamos nos